Estimados irmãos, irmãs, iremos dar início à nossa reunião de oração, onde temos a oportunidade que nos foi dado por Deus, por Jesus, por Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, de estarmos na casa de oração, nesse tabernáculo santo do nosso Deus. Então toda a nossa reverência, todo o nosso amor deve estar no coração de todos nós e agradecer por esta oportunidade que nos deram. Eu vos saúdo a todos, desejando-lhes a bênção de Deus, o nosso bondoso Pai Celestial, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. E cremos e confiamos que esses santos poderosos aqui se faz presente em nossa reunião. Convicto desta verdade, eu convido por gentileza os que puderem a ficar em pé. Todos em sentido de oração, iremos oficializar a nossa reunião com uma oração. Bondoso Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, aqui nós estamos, ó Pai, uma parte de Teus filhos e filhas, todos reunidos na Tua presença e na Tua Santa Igreja, com o coração alegre, feliz e muito contente. Agradecemos por esta belíssima oportunidade que o Senhor, ó Pai, juntamente com o Mestre Jesus, com a Santa Avó Rosa, o Consolador, com a nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe dos Filhos de Deus, com o nosso querido e Santo Irmão Aldo, Santo de grande poder que cremos e confiamos que aqui se faz presente, juntamente com a Santa Avó Rosa. Pedimos para que, neste momento tão especial, em que todos nós aqui encontramos, devemos estar com o coração limpo, puro, sincero, desejosos de aprender mais dos ensinos de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mas pedimos a este Santo de grande poder, para que abençoe todos aqueles irmãos e irmãs que estão em seus lares, que muitas vezes aqui não poderão estar, idade avançada, problema de saúde, enfim, o Senhor conhece e justifica a sua ausência. Também aqueles que ainda estão vindo para esta santa reunião de oração, livre de todos os perigos, de todos os males, para que chegue em paz e possa assim com muita humildade aceitar os ensinos de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Esta reunião está iniciada em Teu santíssimo nome. Amém.
anjos, vem clareando toda esta imensidão, com o nosso santo primaz de um brilho sem igual, sua brancura celestial dissipa o poder do mal. Seu poder é como um clarão, iluminando toda a escuridão. Aquele que a ouvir e aceitar andará na ilusão. Com o santo irmão Aldo sempre está ajudando a levar este povo avante para a grande colheita preparar, para o celeiro do reino celestial. Com o santo irmão Aldo sempre está ajudando a levar este povo avante para a grande colheita preparar, para o celeiro do reino
Assim testemunhou em sua carta de fevereiro de 2020. Nossa irmã Janira Gatti Pompilho, residente em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. No ano de 2006, sofri uma convulsão à noite e após uma ressonância craniana, foi constatado um nódulo e suspeita de cistocerose, que pressionava meu cérebro. A dor de cabeça era insuportável e um dos remédios receitados me causava muito mal-estar. Não conseguia exercer minhas funções. Em oração, pedi as graças do Santo Primaz Irmão Aldo e da Santa Vó Rosa. Fui usando água e óleo ungidos e fui melhorando a cada dia, mesmo fazendo regressão do remédio que me dava mal-estar. E novas ressonâncias constataram que tudo estava bem. Faz mais de 10 anos que sarei e nunca mais tive convulsões. Conto também que no ano de 2010, através de ultrassonografia, foi diagnosticado um cisto no ovário esquerdo e o médico queria me operar para retirar o cisto. Porém, pedi ao Primaz Santo Irmão Aldo sua intercessão e bênção, com muita fé no poder dele. Fui fazendo uso de água e óleo ungidos e chás caseiros. Entreguei minha vida nas mãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e fui melhorando. E numa noite sonhei que havia expelido algo no baixo ventre e acordei aliviada, sem dores, e sarei. Minha gratidão a Deus, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e ao Primaz Santo Irmão Aldo, por receber nesta Igreja Apostólica o suporte verdadeiro e seguro pela vida com Deus. Assinado Janira Gatti Pompilho, da congregação de Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Comprova aí, estimados irmãos, o poder da Santa Vó Rosa e o poder do nosso querido Irmão Aldo. Nós iremos ouvir agora a apresentação do coral com o hino intitulado Fé Inabalável.
os caminhos onde eu passar. O cheiro suave do sincero amor, o consolo de palavras amigas, o exemplo de fé inabalável do meu Consolador. Quando este corpo eu deixar, tristezas, lutas e sofrimento, tudo para trás ficará. Somente me lembrarei da fé e o amor, do amparo do meu Consolador. Quando este corpo eu deixar, quero levar em minhas mãos oferta preciosa e apresentar com muito amor ao meu amado Consolador.
ela não prevalecerá, pois terá o poder celestial.
estimados irmãos, irmãs, internautas. Irei passar para a mensagem mencionada no nosso boletim interno da Igreja Apostólica. Homenagem ao amado apóstolo São Pedro. Nós, povo apostólico da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, prestamos o nosso louvor e adoração ao amado apóstolo São Pedro, no dia 29 de junho, data em que subiu glorioso ao reino dos céus, pelo ministério glorioso que exerceu nesta terra, para divulgar o nome de Jesus, nosso Senhor, e sua santa doutrina. São Mateus registrou palavras de São Pedro, ao confessar com muita convicção a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Numa demonstração de fé, que Jesus realmente era o Messias, o Cristo prometido nas Sagradas Escrituras, pelas profecias dos enviados de Deus. Em resposta à sua declaração de fé, Jesus fez a São Pedro a seguinte promessa: Também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do mal não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, se cumpriu esta promessa, quando os santos apóstolos estavam reunidos com Maria Santíssima, e diante de uma grande multidão, Deus o Pai manifestou o seu grande poder, derramando sobre eles a virtude do seu divino Espírito, chamando a atenção daquele povo. E São Pedro dirigiu sua palavra àquela multidão, anunciando o nome de Jesus, afirmando que realmente ele, Jesus, era a grande promessa, o enviado dos céus, o Cristo de Deus, para cumprir o grande ministério de salvação e remissão dos pecados. Ouvindo as palavras de São Pedro, os arrependidos perguntaram a ele e aos apóstolos: Irmãos, que havemos de fazer? Respondeu-lhe então o amado apóstolo: Convertei-vos e batize-se cada um de vós no nome de Jesus Cristo, em remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aceitando a palavra de São Pedro, foram batizados naquele dia cerca de 3.000 almas. E perseverantes no ensino dos apóstolos e na oração, dava-se início à Igreja de Jesus, a Igreja dos Apóstolos, que, fundado sobre São Pedro, cumpriu a promessa de Jesus: Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Realmente São Pedro foi uma rocha na igreja primitiva. Nunca se desanimou. E por Jesus e pela salvação de almas, muito lutou e abriu muitos trabalhos em várias cidades daquelas regiões distantes da Judéia, como Roma e outras importantes cidades, junto com o amado apóstolo São Paulo, e realizaram um trabalho muito importante, com a virtude e o poder de Jesus, nosso Senhor. Portanto, rendemos homenagem ao apóstolo São Pedro, muito embora não tenha relação com festas juninas, pois nós apostólicos não realizamos e nem participamos de festa junina.
Porém, é uma homenagem que prestamos pelo grande ministério do amado apóstolo, pela obra que realizou para a honra e glória de Deus, nosso eterno Pai, e de Jesus, nosso Senhor. Também a outra mensagem. A união é necessária para que sejamos um com Deus e seus santos. Prezados irmãos apostólicos, a união é uma virtude especial, oportuna e necessária ao nosso bom viver nessa terra, como apostólicos. Assim disse o estimado apóstolo São Paulo, em sua carta aos Filipenses, na linguagem de hoje: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos um com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Esta bela instrução do amado apóstolo sobre a união nos ensina a estarmos unidos a Cristo Jesus. E hoje também a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes e unidos de alma e mente, sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da Igreja e não apenas o nosso próprio interesse. Nosso Santo Irmão Aldo, em os seus últimos anos conosco fisicamente, nos instruiu muito sobre a necessidade da união. Nos preparou para que fôssemos unidos a Ele e uns aos outros, justamente para que continuássemos levando a Igreja Apostólica avante, para que ela pudesse cumprir sua missão na terra. O Santo Irmão Aldo sabia que a nossa união geraria a força necessária para mover os céus e a terra, para que pudéssemos cumprir os planos e a vontade de Deus e de seus santos e anjos, e salvar o maior número de almas possíveis para o reino dos céus e sua glória. Como exemplos, citamos a união bonita e exemplar que havia e há entre Jesus e sua mãe, Virgem Maria Santíssima. A união fértil que havia e há entre a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A união perfeita que há entre esses santos poderosos e o Pai, nosso Deus, formando a corte celeste, comandando todo o reino dos céus. Vejam que até para a corte celeste governar o reino dos céus, a glória de Deus e toda a criação divina, é necessária a verdadeira união entre eles, a cooperação de cada um, para que seja feita a vontade do Deus Altíssimo, e não apenas a vontade de cada um separadamente. Se até nos céus, reino espiritual, paraíso de eterna glória e de esplendor de Deus e de seus santos e anjos, a união é necessária, quanto mais aqui na terra, neste mundo material e passageiro, onde precisamos estar unidos uns aos outros para sobrevivermos
e superarmos todas as lutas da vida. Por isso, já cantava o grande salmista Davi, em um de seus belos salmos: "Oh, quão bom, oh, quão suave é que os irmãos vivam em união, porque nele Deus ordena a bênção e a vida para sempre." Vejam, nesse salmo, a união como fonte de bênção e de vida de Deus aos seus filhos na terra e para sempre. Cultive a união em família, na igreja, no trabalho, na escola, na convivência, na boa vizinhança. Evite as discussões, as divisões, as contendas, as inimizades, as separações, porque tudo isto é falta de união, de amor e de humildade. E é por causa disso que muitos não vivem em paz e perdem grandes relacionamentos que tenham tudo para dar certo. Foi por isso que o Divino Mestre Jesus fechou com chave de ouro sua palavra sobre a virtude da união na sua oração sacerdotal, conforme registrado no Evangelho de São João: "Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a ele, como me tens amado a mim." Isso é a essência da união, sermos unidos a Jesus e ao Pai, sabendo que somos amados por eles. Somos unidos uns aos outros, sabendo que nos amamos no Senhor. Isto é glória, como ensinou Jesus, de sermos um entre nós e um com eles, perfeita em unidade, sempre unidos. Assim como já dizia nosso hino, que a Santa Vó Rosa tanto gostava e nos incentivava a cantar: "Sempre unidos, marchamos com fervor", pois ela sabia que unidos sempre venceremos e cantaremos a vitória final. A união é uma virtude tão necessária e de tão alta estima, que religião significa exatamente se religar a Deus, se unir novamente ao Criador, se reconciliar com o Pai, para que se possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Mestre Jesus, de sermos um com o Pai e o Filho Jesus, unidos, consagrados, na esperança da salvação e da redenção, que é o objetivo de nossa vida. Que essa virtude da união esteja sempre presente entre nós e em nosso meio. Que Deus Pai, Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, faça a virtude da união fazer morada entre nós e produzir muitos frutos para a honra, glória e louvor de Deus Pai e de todos os seus santos e anjos, para toda a eternidade, e assim, unidos, venceremos. Prezados e estimados irmãos, mensagem muito valiosa para todos nós, para toda a Irmandade Apostólica, também para aqueles que aceitam a mensagem do Evangelho de Jesus, aqueles que aceitam a mensagem da Santa Vó Rosa, a mensagem do Santo Irmão Aldo, em seus corações, são valiosos. Então vejam que se no céu há essa união, nos céus, reino celestial, há essa união também deve haver, principalmente na Igreja Apostólica, com ensinos valiosos legados por Jesus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Então esta união tem que haver em nossos corações. Está falando neste boletim a respeito da união. Então a união, ela tem que estar sempre presente
na nossa vida. Não pode, digamos, uma pessoa que tem uns ensinos tão valiosos, como nós temos, vamos dizer assim, que a Santa Vó Rosa nos ensinou através do Santo Irmão Aldo, e muitas vezes haver uma desunião, uma briga, uma discussão entre os filhos de Deus, não pode haver, em hipótese alguma. Não pode haver isto no coração. Nós temos que ser, irmãos, uma luz a brilhar. Temos que ser uma luz a brilhar. Um apostólico, uma apostólica, onde estiver, tem que ser uma luz a brilhar, tem que ser diferenciado dos demais. Tem que ser humilde, tem que ser sincero, tem que ser consagrado. Tem que obedecer à doutrina da igreja por amor. Não, digamos, ser apostólico só dentro da igreja. Não, é onde nós estivermos. Nós temos que ser uma luz a brilhar, temos que ser diferenciados. Assim deve ser a vida de um verdadeiro filho de Deus. E aqui nós tenhamos muitos ensinos que foram legados para nós, através de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. A Santa Vó Rosa era corajosa, humilde. O nosso Santo Irmão Aldo também cumpriu fielmente a sua missão, missão corajosa. E ensinos deixou para nós, para todos. Então nós temos que ser bem vistos na igreja, no trabalho, no nosso lar, na sociedade, onde nós estivermos. Temos que ser diferenciados. Não é aquele que fala, se diz um religioso, mas nervoso, né? Muitas vezes fala coisas que não deve falar. As pessoas aí fora conhecem muito bem. Eles sabem. A pessoa fala, você não é religioso, por que você trata desse jeito? E o que acontece? Já mancha a nossa alma, já mancha o nosso viver. Temos que ser bem visto. Olha, aquele ali é um religioso, é um apostólico da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Ele é educado, ele tem bom senso, ele tem uma moral elevada. E daí sucessivamente. Temos que agir desta forma. Guardar os ensinos do Santo Irmão Aldo com amor, com sinceridade. Porque nós, agindo desta forma, irmão, nós temos certeza da nossa salvação. O nosso Santo Irmão Aldo, ele deixou muitos ensinos preciosos para nós. 44 anos à nossa frente. Nos ensinando o caminho da verdade e o caminho da salvação. Temos ciência e sabemos. Somos convictos. Então precisamos de valorizar. Porque na igreja apostólica não tem divisão. Na igreja apostólica tem união. Tem que haver a união sincera entre todos, sem interesse algum. Com interesse sim, só de ajudar, com a mão amiga. Então devemos agir desta forma, para nós sermos felizes, sermos abençoados em todo o nosso viver. Estimados irmãos, eu deixo essas palavras em vossos corações. Convido por gentileza os que puderem a ficarem em pé. Agradeço a presença de todos, nossos internautas também. Nós iremos cantar de nosso inário, reunidos em oração, para após este hino cantado, nós fazermos as nossas orações, os nossos pedidos, nossos agradecimentos, com humildade, porque a oração de um justo é ouvida nos céus.
nossos irmãos internautas têm a oportunidade de fazer as suas orações, os seus pedidos, os seus agradecimentos. A oração de um justo é ouvida nos céus, por mais simples que seja, é ouvida por Jesus, pela Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Podem orar. Amém. Cantemos em nosso cenário, com amor e reverência, de número 177. Agradeço a presença de todos os nossos estimados irmãos que fizeram o esforço para vir a esta reunião, também aos nossos internautas. Nós iremos fazer uma oração para encerrar a nossa reunião. Em sentido de oração, oremos. Bondoso Deus e eterno Pai Celestial, chegamos ao término de uma reunião de oração. Temos a certeza, ó Pai, que o Senhor do alto céu tomou conhecimento de todo o trabalho a ser realizado e também ouviu as orações de todos nós, seja os agradecimentos e as orações também. Agradecemos por esta oportunidade, ó Pai, também ao Mestre Jesus, o Salvador, por esta oportunidade que nos concedeu. Também a nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos os filhos de Deus, da Santíssima e querida Avó Rosa, o Espírito Consolador, e do nosso querido e santo Irmão Aldo. Mas pedimos ao Senhor, Santo Irmão Aldo, com todo o poder que o Senhor tem, que Jesus lhes deu, abençoe todos aqueles irmãos e irmãs que na humildade e simplicidade de seus corações colocaram seus nomes nessa caixinha de pedido de oração, pedindo algo para o seu viver. O Senhor conhece o coração de cada um. Conceda a eles a saúde, a paz, o amor e a união também. Aqueles que irão para os seus lares, dê uma boa noite de descanso. Para os que irão trabalhar, um bom dia de trabalho amanhã. E que a graça e a bênção do nosso Deus, nosso Pai, esteja em nosso viver, no viver de todos os ouvintes do programa Hora Milagrosa e dos nossos internautas também. Nós te agradecemos hoje e sempre. Amém.